Olá e seja bem-vindo! Sabia que existe a Rota dos Contos de Fada na Alemanha? Como você deve saber, tudo começou com os irmãos Grimm. Eles viajaram por todo o país, coletando contos e lendas populares. A sua primeira coleção de contos de fada foi publicada em 1812. Os dois irmãos desenvolveram uma curiosidade sobre o folclore alemão, que se transformou em uma dedicação vitalícia a colecionar contos populares alemães. Eles ouviam as histórias e as reescreviam como bem entendiam. É por isso que não sabemos exatamente como a versão medieval original era contada, por exemplo. Mesmo assim, os contos, na forma que conhecemos hoje, também foram adaptados para reduzir o aspecto violento, sexual e cruel das histórias, o que era normal na Idade Média. Mas hoje eu quero falar sobre um dos contos registrados pelos irmãos Grimm. E ele é um pouco diferente de todas as outras centenas de contos que os irmãos coletaram. O Flautista de Hamelin, ou em algumas traduções, O Encantador de Ratos. A versão escolhida diz que em 1284, enquanto a cidade de Hamelin estava sofrendo com uma infestação de ratos, apareceu um flautista vestido com roupas multicoloridas, dizendo ser um caçador de ratos. Ele prometeu uma solução para o problema. Foi-lhe prometido um alto preço, o flautista aceitou e tocou sua flauta para atrair os ratos para o rio Weser, onde todos se afogaram. Apesar do sucesso do flautista, os aldeões não cumpriram a promessa e se recusaram a lhe pagar o valor total. Enfurecido, o flautista deixou a cidade, prometendo voltar mais tarde para se vingar. No dia de São João, enquanto os adultos estavam na igreja, o flautista voltou, tocando sua flauta. Ao fazer isso, ele atraiu as crianças da cidade. 130 crianças o seguiram para fora da cidade e para uma caverna, onde nunca mais foram vistas. 2 crianças ficaram para trás, uma delas era coxa e não conseguia segui-lo com rapidez suficiente, e a outra era cega e, portanto, não conseguia ver para onde ele estava indo. Então, por que essa história é diferente das outras? A menção mais antiga da história parece ter sido em um vitral colocado na igreja de Hamelin por volta de 1300. O vitral foi descrito em vários relatos a partir do século XIV e foi destruído em 1660. Com base nas descrições remanescentes, foi criada uma reconstrução moderna do vitral. O manuscrito de Lüneburg, do século XV, já citava uma versão anterior da história também. Uma inscrição semelhante pode ser encontrada na Hochzeitshaus, um belo prédio erguido entre 1610 e 1617, onde se lê: No ano de Nosso Senhor de 1284, foram sob custódia 130 crianças nascidas em Hamelin por um flautista, seduzidas e perdidas. Uma parte do portão da cidade, datada de 1556, está atualmente em exibição no Museu de Hamelin. É a mais antiga evidência escultural da lenda, com a seguinte inscrição: No ano de 1556, 272 anos depois que o mágico roubou 130 crianças da cidade, esse portão foi fundado. Hoje, a cidade de Hamelin faz muito da lenda. Os ratos estão por toda parte, nos hotéis, nas padarias, nos cafés, nas ruas. Mas, se a história é verdadeira, para onde que foram as crianças? No século XVI surgiu uma teoria de que as crianças poderiam ser os saxões da Transilvânia. Alguns pesquisadores encontraram ligações entre os nomes e sobrenomes dos dois lugares. E realmente houve uma migração de falantes de alemão para as regiões bálticas e eslavas do século XII ao XIV. Esse movimento foi mais tarde chamado de colônia oriental alemã. Mas ainda há outras perguntas a serem respondidas. Por que não há mais evidências do que aconteceu?
Se a migração ocorreu em muitas regiões, por que somente em Hamelin que essa lenda foi criada? Obrigada por assistir meu vídeo. Te vejo na Alemanha. Também não esquece de se inscrever no canal e receber mais vídeos sobre a Rota dos Contos de Fada na Alemanha.